Bendito Senhor, nós louvamos o teu nome. Somos gratos pela oportunidade de estar na tua casa. Nos alegra o coração, ó Deus, em podermos compartilhar, Senhor, com os nossos irmãos, podermos rever amigos. E mais ainda, ó Deus, nos alegra em sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, porque tu nos resgataste das trevas para o reino do teu amor. Nós bendizemos a ti e agora, com gratidão, podemos devolver a ti os dízimos e as ofertas, pedindo ao Senhor que possa abençoar o teu povo, aqueles irmãos ainda que porventura não puderam fazê-lo, ó Deus, por falta de trabalho, emprego, que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Abra-lhe as portas, ó Deus, te pedimos. E abençoa, Senhor, esses recursos entregues, para que, ó Deus, possam ser geridos e administrados, ó Deus, em prol da tua obra. Nós louvamos ao teu nome por tudo e gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter a palavra pastoral. Eu queria só lembrar e alertar as mamães que não saiam correndo depois da escola dominical, porque tem uma homenagem que foi preparada com muito carinho. Então, assim que encerrar a escola dominical, vocês fiquem aí, sentadinhas, as mamães, para receber a homenagem. Pastor. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. A tela daqui não está funcionando, né? 1 Timóteo 2,15, se os irmãos aqui puderem abrir, aí deixem aberta, porque no final nós vamos ler de novo. Principalmente as primeiras cadeiras que estão sem a projeção. 1 Timóteo 2,15. E aí nós vamos ler juntos. Primeiro Timóteo 2,15, então agora todos vamos juntos. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor tem para nós, ó Deus, verdadeiro alimento. O Senhor é quem nos dá crescimento real. Ó Deus, e nós queremos sim, ó Deus, crescer. Queremos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Santifica-nos, Pai, com a Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra em nosso coração. E que, diante desta palavra, o nosso coração não se ensoberbeça pelo conhecimento em si, mas que nos coloquemos de maneira humilde diante do Senhor e possamos colocar em prática, ó Pai, sempre que esta palavra se fizer necessária no nosso cotidiano. Ajuda-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Há, meus irmãos, uma agenda em nosso tempo que tenta anular os papéis masculinos e femininos e tentar, talvez, igualar os papéis. E aí há essa confusão que temos visto em nosso tempo. Isso vai das coisas mais simples, das tarefas mais simples ligadas à masculinidade ou feminilidade, até as tarefas mais complexas e específicas. Há uma tentativa de quebrar a estrutura familiar deixada pelo próprio Deus, não apenas como simples regras, são regras para você seguir, mas como palavra de vida, de sabedoria, por meio da qual, com a boa mão do Senhor, nós podemos experimentar de verdadeira satisfação, alegria. Dito isso, quando, por exemplo, falamos de homem governando o lar, sendo protetor, sendo aquele que vai à frente, isso já soa estranho até para crentes, como aquele que mantém a casa, que corre atrás. Isso já tem soado estranho, e isso porque temos absorvido os ruídos destes pensamentos equivocados que o mundo põe.
Falar da mulher como aquela que prepara um ambiente aconchegante para a família, como aquela que cuida dos filhos, que tem um papel de auxiliar o marido, como aquela que nutre não só fisicamente, e aí você deve se lembrar que, muito provavelmente, o seu primeiro alimento foi dado diretamente por sua mãe. E isso tem sido tão bombardeado que algumas mulheres têm tido esta função ou missão como uma missão inglória, como um mero cansaço, como algo que rebaixa a estima diante das colegas de trabalho ou, se você não trabalha, das pessoas que te cercam. Ah, você é mãe? O que é que você faz da vida? Limpa nariz, limpa fralda, arruma a casa, dá comida para os filhos, ensina aos seus filhos, e como se isso fosse algo depreciativo, dá até vergonha de dizer que você é uma mãe que cuida dos seus filhos. Ah, não, eu sou isso. Aí você, às vezes, coloca a sua profissão, mesmo que não exerce, tentando camuflar, já com medo dos ruídos de um mundo que ataca esta belíssima missão dada por Deus. Aí o que acontece? Muitas mulheres começam a fugir desta missão. Ao invés de olhar para as mães que amam e fazem e permanecem em fé, amor, santificação, bom senso nessa missão, elas fogem. Porque elas começam a olhar para as mães e dizem, olha, ela só vive descabelada, ela só vive morrendo, correndo atrás, não aguenta nada, explodindo, insatisfeita, murmurando, eu é que não quero isso para mim. É o que as mais novas começam a mirar e fugir da maternidade e dizer, não, eu não quero isso não. Isso para a minha vida? Não. E olhe lá. Esta tem sido a pedida do nosso tempo, porque a missão de mãe, que deveria ser guardada cheia de fé, é guardada de maneira equivocada, virou objeto de fuga. E algumas chegam à atrocidade de fazerem-se estéreis. Vão lá, nunca tiveram filhos, mas vão lá fazer uma cirurgia para fazerem-se estéreis. Eu duvido que alguma destas faria se descobrisse a esterilidade antes. Como seria o coração dela? Porque é natural, meus irmãos, para uma mãe ou para uma mulher desejar gerar filhos. Ao contrário disso, é ruído de um mundo caído que tenta nos apartar da palavra de Deus. Outras mães, mesmo exaustas, mesmo sem dormir, mesmo no cansaço diário, têm o privilégio de permanecerem em fé e dizer, eu não estou apenas limpando um nariz, eu não estou apenas trocando uma fralda, eu estou gerando filhos pensando na glória do Senhor. Eu estou com esperança de que, cedo ou tarde, esse filho se levante e diga, eu honro ao Senhor. E uma das causas de honrar e glorificar o Senhor é a mãe que eu tive. Irmãos, nós não temos a dimensão do quanto Deus pode agir no coração de uma pessoa por causa de sua mãe. A gente ouve relatos e a gente, às vezes, vivenciou e fala assim, olha, isso aqui foi por causa da minha mãe, mas tem coisas que nem sabemos que foi por causa da nossa mãe. Isso porque, graciosamente, Deus deu até para ímpios, até para pessoas que não amam ao Senhor, privilégio de terem mães zelosas. Graça comum. Irmão, ser mãe não é um peso por si. O peso vem por causa da queda. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A queda gerou isso. O problema não é ser mãe.
Lembre-se, o problema é a erva daninha que adentrou na natureza humana. E isso faz tanto com que externamente você seja atacada, quanto o seu próprio coração de mãe seja também atacado por ele mesmo, enganoso, corrompido, tentando fugir das consequências naturais da multiplicação dos sofrimentos que Deus deu às mulheres por causa da queda. Mas, apesar disso, lembre-se, a maternidade é um privilégio dado por Deus. Não foi para Adão que Deus falou, olha, você vai gerar uma semente santa. Não, foi para Eva que Deus deu esse privilégio. Tanto que nós já mencionamos aqui, que quando Eva teve Caim, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. A ardente expectativa da vida para quem a morte foi prometida. Ser mãe também implica este olhar de ver a vida sendo gerada para uma geração, e geração eu falo toda a humanidade, para uma humanidade a quem a morte foi prometida. É por isso que durante toda a história da redenção, até chegar o Messias, certamente muitas mães de Israel aguardaram ansiosamente, será o meu? Assim, ao olhar para um filho, lembre da ardente expectativa da volta do filho. A linguagem, inclusive, da criação gemendo ansiosamente. E de vários textos que mostram como que dores de parto para dar à luz. Porque nós aguardamos aquele que redime. Eu sei que hoje é um tempo de reflexão para muitas mães. Mães que têm seus filhos desviados. Mães que perderam seus filhos e não têm filhos hoje nos braços, seja por aborto ou perdeu filhos grandes. Filhos que não tiveram mães ou que tiveram péssimas mães ou ótimas mães e que as mães partiram. Mas lembrem-se, as más e as duras experiências da queda não podem tirar de você os olhos da verdadeira expectativa que a primeira mãe recebeu como promessa. Vai haver um descendente. Você vai gerar um descendente. Esse descendente, ele traz redenção, verdadeira alegria, verdadeiro sentido. Sentido que deve fazer você, que não é mãe, gerar filhos. Como assim? Quem sabe Deus te faz gerar filhos ainda. Mas talvez não diretamente do seu ventre, mas na alma. Ou adotando um sobrinho e dando a ele aspectos de maternidade que Deus te deu. Ou gerando filhos espirituais, evangelizando. Ou orando por filhos. Irmãos, é de fato dia de tristeza para uns e de muita alegria ou de saudosismo para outros. Mas o que não pode ser é um dia em que você murmure, dia em que você fique chateada com o Senhor por quaisquer circunstâncias. Mas lembre-se, haverá um dia em que Deus restaurará completamente o teu sorriso. Haverá um dia em que Deus vai retirar toda lágrima, toda dor, e dará não só uma esperança, mas verdadeira vida no dia em que o Senhor Jesus voltar. Não murmure do fato de você ser uma mãe e estar muito ocupada, nem de você não ser uma mãe, não ter filhos e querer estar ocupada, mas dê graças ao Senhor Jesus, porque você tem algo muito melhor em Cristo, que é a verdadeira vida. Que Ele te console, que Ele abra o teu sorriso, que Ele te abençoe. Amém. Vamos ler, né? 1 Timóteo 2,15, o pessoal aqui da frente, no texto. Missão de mãe. De novo. Missão de mãe.
Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2,15. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Nós temos visitantes de primeira vez aqui essa manhã. Ali os pais da Tati, né? Tá certo. Estão ali os pais da Tatiana, lá do Mato Grosso. Mato Grosso? Minas Gerais, de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos aqui conosco na Escola Dominical, viu? Deus abençoe. E, tem também aqui a mãe do diácono Euder, tia Lil, que a gente chama, né? Dona Elilde. Seja bem-vinda, tia Lil, aqui conosco, mais uma vez. E aos demais que estão nos visitando, sejam bem-vindos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Temos aniversariantes essa semana. Hoje é aniversário do Isaac, que toca aqui com a gente, guitarra. Hoje também é aniversário do Tiago. Tiago, eu sei que está por aí, que eu vi entrando. Pode vir aqui à frente, Tiago. Aniversário da Andressa. Não sei se ela está aí. É aniversário da Bela Carolina, está lá em São Paulo com o John. Esposa do John, mãe do Joshua e do bebê que vem por aí, né? Dia 14 também é aniversário da Elke, que está lá com as netinhas e com a Carol e o Reuel nos Estados Unidos. Dia 16 é aniversário de casamento do presbítero César e da Eva. Mas hoje a Eva estava um pouco indisposta de saúde e aí a gente vai chamá-los na semana que vem para orar. O presbítero César está aí. E dia 16 é aniversário também do Fernando, que trabalha com a gente aqui no som, mas ele não está aqui hoje, está trabalhando. Então, olha tanta gente, Tiago. Ficou você aqui sozinho na frente, representando todo mundo. É bom para quem é tímido isso. Então, vamos orar agradecendo a Deus por essas bênçãos que Deus tem dado. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos, ó Deus, pelo dom da vida, por esse dia, Senhor, tão bonito, que o Senhor nos concedeu para que estivéssemos aqui na Tua casa, reunidos para buscar a Ti e louvar o Teu santo nome. Deus, muito obrigado pela vida de cada aniversariante dessa semana. Ó Deus, do menor, Senhor, ao de mais idade, que o Senhor conceda a Tua graça, Senhor, para que eles possam viver os seus dias na Tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida do Tiago. Ó Deus, guarda o seu coração em Ti, nós te pedimos. Continua abençoando, Senhor, no seu trabalho, no seu lar. Ó Deus, na sua família, junto com as pessoas que o rodeiam, Senhor. Ajuda, ó Pai, a enfrentar, Senhor, os desafios da vida, Senhor, o pecado, Senhor, e o mundo mau. Muito obrigado pela vida dele, Senhor, aqui conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu o trouxestes aqui para o nosso meio e porque tu tens dado a ele a alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. É o quê? Dia 18, a mãe do Pablo. Ah, tá bom. Eu esqueço sempre o nome dela. Malu? Pronto, dona Malu, dia 18 também. Deus abençoe, viu, dona Malu? Ela está sempre aqui com a gente. Vamos orar também por ela essa semana. E nós temos a família da semana. Essa semana são, pode colocar aí, a Aline, o Israel e a Alice. Vou pedir que eles venham aqui à frente. Eles foram recebidos no domingo passado. Ah, é hoje? Ainda vai ser? Eu inverti, então, né? Mas tá. Quer apresentar, então? Pronto.
Vou trocar aqui, então, com o pastor Timóteo. Na verdade, esses irmãos têm frequentado já há um bom tempo, os irmãos já conhecem. A Aline é filha dos nossos irmãos Pádua e Socorro. E eles já foram recebidos, né, como membros pelo conselho. E aí agora, hoje a igreja vai os conhecer oficialmente como membros e família da semana. Aí eu vou passar aqui, eu só vou orar depois por eles, mas... pronto, isso. Ficou prático assim também. Então, quem são eles? Aline e Israel Scofield e Alice, fruto desse casamento. Tão esperada, né? Portanto, oramos aqui por isso e Deus, o Senhor concedeu essa bênção. Glória a Deus pela vida dela. Então, eles se conheceram ainda adolescentes na Igreja Presbiteriana da Maraponga. Fizeram parte do mesmo grupo de amigos e, nesse período, se tornaram até vizinhos. Depois de um longo tempo de amizade, eles se aproximaram e, depois de alguns meses, começaram a namorar. O namoro durou quase 3 anos, até que se casaram em dezembro de 2016. E, de lá para cá, Deus tem os abençoado abundantemente. Há pouco mais de um ano, nos presenteou respondendo às nossas orações com o nascimento da nossa princesa Alice. Alice envergonhada ali. A primeira filhinha deles. E a Aline é aqui de Fortaleza mesmo. O Israel é de Belo Horizonte. E a Alice é daqui também, né? Nasceu aqui em Fortaleza. Eles frequentam a igreja aqui com a gente há mais ou menos uns 2 anos. E aí estão sendo recebidos oficialmente hoje, mas já estão participando das atividades. E o que eles gostam de fazer em família? Viajar, passear com a Alice, assistir filmes e séries. A Aline é professora e Israel é policial militar. E a Alice, eu acho que faz uma bagunça boa, né? O pedido deles de oração é para que Deus os guarde, especialmente ao Israel no trabalho dele, de policial militar, pela a saúde da Alice, que está em adaptação escolar. Acaba adquirindo bastante coisa, né, nessa adaptação. Então, vamos lembrar desses irmãos durante essa semana, né, da sua família, da pequena Alice, dos agradecimentos deles. Que Deus guarde o Israel no seu dia a dia, na sua função ali na polícia. Guarde a Aline também nos seus afazeres. Eu vou pedir ao pastor... Eu vou entregar logo o livro, pastor, aí depois o senhor faz a oração e encerra. Enquanto entrega, na verdade, eles eram para ser recebidos há algumas semanas, mas a pequena Alice ficou adoecida, não foi? E aí a gente teve que estender um pouquinho o tempo, tá bom? Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da aliança. É um Deus que tem uma aliança com os teus filhos e com os nossos filhos, Pai. O Senhor nos dá o privilégio de apresentar os nossos filhos e recebê-los, ó Deus, como filhos da aliança, dentro da mesma aliança. Ó Deus, e pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida da pequena Alice. Ó Deus, te rendemos graças porque o Senhor deu este presente para este lar e para a tua igreja, Senhor. E pedimos que o Senhor ajude para que ela continue crescendo no nosso meio, amando ao Senhor. Pedimos tua bênção sobre a vida de Israel, de Aline. Põe tua boa mão sobre a vida deles, sobre o casamento, sobre os trabalhos respectivos. Ó Deus, guarda o Israel, dá ele sabedoria, ajuda o Pai nessa profissão tão difícil, ó Deus, e tão necessária. Pedimos tua bênção, ó Pai, sobre a vida da Aline também, ó Deus, em uma profissão que ultimamente tem sido tão depreciada e desrespeitada por alunos e lutas por pais também de alunos. Ajuda a tua serva, Senhor, dá a ela força, ó Deus, põe tua boa mão sobre esse casal. Pedimos tua bênção, Pai, sobre a igreja de forma geral, para que sejamos bênção na vida deles e para que eles igualmente sejam bênção na vida da igreja, Senhor.
nos abençoe. Faz isto, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em breve, a Alice vai ser batizada, né? Estamos vendo aí uma oportunidade, tá bom? O livro, os irmãos sabem, é o devocionário que eu escrevi. É um livro esgotado, só quem tem é a escola dominical. E só adiantando para os irmãos, está sendo produzido outro e a renda toda é para a área de missões, certo? Então, orem por esse projeto, pelo projeto da editora também, do Instituto, para que Deus nos dê a graça de continuar crescendo. Eu posso abrir alguns avisos aqui? Ou as crianças que Chamar as crianças para a gente liberá-las. Em seguida, temos alguns avisos para dar. Ainda bem que o espaço está crescendo, viu? Tá ficando mais difícil, cada vez mais difícil. Vamos então orar. As crianças, eu peço que elas fiquem aí, se acalmem um pouquinho. Em seguida nós temos alguns avisos para dar. Vamos orar, crianças. Santo bondoso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, nessa manhã. Mais uma vez pedimos ao Senhor que nos ajude, nos auxilie, e que possamos trazer para cá, Santo Deus, as nossas mentes, o nosso coração, para tudo aquilo que vamos ouvir e aprender do Senhor. Pedimos que o Senhor desde já abençoe os nossos filhos, as nossas crianças, e também desde já trate com os seus corações, com as suas dificuldades. Louvamos o teu nome, Senhor, porque temos um espaço em que podemos parar, abrir a tua palavra e aprender do Senhor. Temos um espaço que todos os domingos podemos tratar das nossas dificuldades, das nossas angústias, mas também colocar a nossa alegria de estarmos sendo tratados pelo Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Há ainda uma escola dominical abençoada, em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto as crianças se encaminham para o departamento infantil, só algumas recomendações. A primeira delas é sobre o dia de hoje. Na quarta-feira eu perguntei assim para a igreja: domingo é dia de quê? É dia do Senhor. Então, hoje se comemora o Dia das Mães, mas o Dia das Mães, ele não sobrepõe o Dia do Senhor. Lembre disso. Aniversário não sobrepõe o Dia do Senhor. Formatura não sobrepõe o Dia do Senhor. Hoje é Dia do Senhor, lembre-se disso. É dia em que Deus convoca a sua igreja para cultuá-lo, para adorá-lo, para estar juntos e juntos aprendermos da sua palavra. Então, ajuste sua agenda para que hoje, às 18 horas, você esteja aqui adorando ao Senhor. Certo? Lembre-se, hoje é dia do Senhor. Não tem problema, vá almoçar com sua mãe, dê um abraço nela, mas lembre-se, hoje é dia do Senhor e esteja junto conosco, adorando a esse Deus maravilhoso que nos deu mãe. Se você pode abraçar sua mãe, dar um feliz Dia das Mães, almoçar com sua mãe, é porque Deus é gracioso, então venha adorá-lo por essa graça que você recebeu. Um dos motivos apenas, né? Nós temos inúmeros motivos para agradecer ao Senhor.
Outro aviso, é um pedido de oração. A nossa irmã Patrícia Maciel, ela disse que estava programando para vir hoje pela manhã, mas o seu marido, Antônio Júnior, o nome dele, ele teve uma reação alérgica de anafilaxia. Ela não mencionou o que foi, ela está no hospital agora, eles estão lá em observação. Então, oremos, né, pelo Júnior. Daqui a pouquinho a gente separa e faz essa oração pela vida dele. Eu vou seguir com mais um aviso sobre o impacto evangelístico. Não sei se está aí o aviso, mas se não tiver, não tem problema. Dia 31/5, às 14 horas, nós estaremos esta programação do nosso presbitério, que é de auxílio às igrejas que estão, ou igrejas que iniciaram seu trabalho, ou que estão em processo de revitalização. Então, foi feito um mapeamento de ordem de prioridade no trabalho das igrejas, e aí, o primeiro vai ser na Congregação Presbiterial Vila Velha, certo? Então, dia 31, às 14 horas. Diversos profissionais já deram nome, porque também vai ter um trabalho social, mas teremos também um trabalho evangelístico. Então, se você não tem algo imprescindível, participe dessa programação, certamente será bênção para a sua vida, privilégio que você tem de servir, de evangelizar, mas também será bênção na vida de outros ali, seja na área social que você vai servir, mas certamente com a palavra que será anunciada ali, tá bom? No mesmo dia será o dia de início da nossa classe de catecúmenos. Acabou chocando a data, certo? Então, provavelmente, os nossos catecúmenos não conseguirão participar da programação. Como vai haver mais de uma aula, então, das 15 às 18 horas, mais de uma aula ocorrerá, tá bom? Então, provavelmente, os professores poderão participar um tempo aqui e ir para a programação. Pelo menos o primeiro que der aula vai conseguir se deslocar para a programação do presbitério, tá bom? Então, dia 31, das 15 às 18, dê o seu nome à nossa irmã Raquel ou a Daiane, não é isso? Se você quer participar de catecúmenos. O que é catecúmenos? Catecúmenos, a palavra significa isso, iniciante é onde nós aprendemos as questões mais básicas da fé. Então, estudamos as doutrinas mais básicas das Escrituras com vistas ao batismo ou profissão de fé. Então, a ideia de ser no sábado é para que você não saia do convívio da sua sala. Seja adolescente, o adolescente antes saía da sua sala aos domingos para ir para a classe de catecúmenos. Então, ele perdia o convívio com outros adolescentes. Adultos, da mesma forma. Então, a ideia é que você participe nessas aulas uma vez ao mês, e durante os outros fins de semana você vai ter tarefas para entregar até a próxima aula, certo? Até chegar no fim do próximo mês, quando tem mais uma vez essas aulas mais compridas assim, tá bom? Outro aviso. Irmãos, nós estamos em uma transição em relação à conta da igreja. Então, a gente já está avisando de antecedência para você não se assustar e pensar, será que essa conta aqui, o que aconteceu? Eu fazia um Pix para essa conta. Então, a gente está com transição de contas da igreja por questões de limites e de ajustes administrativos, tá bom? Então, a nova conta será no Mercado Pago, que é um banco de pagamentos, né? Atualmente é no PagBank, então, na hora que você fizer, você vai sentir esta mudança e pode tomar um susto. Era PagBank, o que aconteceu? Será que é isso mesmo? Nós estamos nesta transição. E, em breve, a gente põe no grupo da igreja todas as informações direitinho para os irmãos poderem seguir com as questões financeiras mais tranquilamente. A chave Pix será a mesma, será o CNPJ. Já está funcionando via e-mail esta nova conta, certo? Que é o ipc@ipcambeba.com.br. Mas aí no grupo do WhatsApp a gente lança direitinho. A gente vai depois só transicionar o CNPJ para também ir para essa nova conta, tá bom? Mais algum aviso, irmãos? Tá, pronto. Vamos só orar
pelo Júnior agora. Pode, não tem problema não. Orar pelo Júnior. Não sei se os irmãos estão lembrados, né, da Patrícia Maciel. Ela está grávida, então talvez isso ajude quando você a visualizar. Já está 9 meses e aí está também às portas. Ela está com, se eu não estou enganado, nessa semana inicia a 39ª semana. Então, por aí vocês podem imaginar, ela está agora na emergência com o marido com barrigão e ele com uma reação alérgica séria. Nós vamos orar pelos dois, tanto pela gestação dela quanto pela reação alérgica que o marido teve. Pai querido e amado, nós nos colocamos agora diante do Senhor e suplicamos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de Patrícia e do Júnior. Pedimos, ó Pai, agora de modo mais específico pela vida do Júnior. O Senhor conhece o seu coração e conhece, Pai, o seu organismo. Não sabemos, ó Pai, o que causou esta reação alérgica, mas é o Senhor quem controla a sua vida, quem controla o seu organismo. O Senhor é quem dirige todas as coisas. Nada ocorre, Pai, sem o Teu consentimento. Pedimos que o Senhor dê recuperação ao Teu servo. Abençoe, Pai, para que o mais breve possível eles estejam em casa. Ó Deus, e ao mesmo tempo pedimos a Tua bênção sobre a vida da Patrícia e esta gestação já em fase final, dando a ela, Pai, a graça de ter um parto tranquilo, Pai, sem intercorrências. Abençoe, Pai, o bebê, o Theo, ó Deus, para que esse bebê cresça, ó Pai, e aprenda desde da mais tenra idade a Tua palavra, a amar o Senhor, amar a Tua igreja. Ajuda-os, Pai, por misericórdia. Nós te pedimos assim, desde já, agradecidos porque temos um Deus que ouve a nossa oração e que responde. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Da UPA, quero dar um aviso sobre a nossa próxima programação. Dia 17, um estudo bíblico no livro dos profetas menores. A gente escolheu Naum, para a gente estar começando aí essa série. Vai ser às 4 horas lá no Terra Brasílis. Toda a nossa UPA está convidada, mas para os pais que têm filhos entre 11 e 12 anos, que levem seus filhos para estimular desde cedo esse momento de comunhão, momento de aprendizagem da Palavra de Deus. Vai ser um momento bem simples. A gente vai ler durante a semana Naum, e lá no momento a gente vai fazer uma rodinha, vai trocar os resumos, dizer os pontos que mais gostamos, escutar também uma reflexão do nosso presbítero Edson, e também tem uma gincana bíblica lá com os nossos conselheiros. Vai ser um momento bem legal, às 4 horas lá no Terra Brasílis. Se você tem problema com carona ou com alguma locomoção, pode contatar a nossa diretoria, tá bom? Então, dia 17, estudo bíblico. Obrigado. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? A foto já tá, porque não dá para saber, né? Pronto. Não sei se vocês já sabem, eu avisei lá no grupo, mas nessa última semana, na semana retrasada, parte da nossa UMP, a gente embarcou para o Espírito Santo para o Encontro Nacional de Mocidade Presbiteriana, o ENUMP. É um evento organizado pela Nacional, são 1.600 jovens de todos os estados do Brasil. Então, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, todos os estados estavam representados. Do Cambeba fomos 6, então eu, Adonias, a Miriam, Maria Clara, a Rebequinha e a Juliana. E assim, dando um feedback para vocês, foram dias assim muito bons, foram além das nossas expectativas. Pregação muito impactante assim nas nossas vidas, vida de cada pessoa. Do Ceará foram 26 jovens, maior caravana que já teve do nosso estado em um evento da Nacional, pelo menos nos últimos anos. E todo o nosso estado voltou muito animado com o que ouvimos lá, com o que o Senhor ministrou nos nossos corações. Então, queria agradecer pelas orações de vocês, pela nossa viagem, pelo evento. Também pedir que continuem orando por nós. Agora, o nosso próximo passo, enquanto Mocidade Cearense, que é o Avante no próximo ano. Então, já estamos nos organizando para mais um encontro da nossa mocidade a nível de estado. E que os irmãos continuem orando por nós
e que o Senhor continue nos sustentando. E também agora, especificamente para os jovens da nossa mocidade, próximo sábado tem o nosso DJP da Federação aqui, Dia do Jovem Presbiteriano, então não deixem de participar. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Aviso da UPH 2. Dia 12, amanhã, segunda-feira, nós teremos uma reunião plenária da UPH. E vai ser às 20 horas, através do Meet. Então, é bom a presença, contamos com a presença de todos. Na terça-feira, dia 13, nós teremos hoje está certo, o Evangelismo nos Lares, na residência do casal Jean e Vânia. O Jean me confidenciou que reformou a casa dele só para esse evento, viu, pessoal? E se alguém aqui da igreja deseja receber, né, essa visita, o objetivo é atingir amigos e familiares. Aí você pode me procurar Paulo Júnior, Beto, Emerson, que a gente já faz um agendamento. E é marcado para toda segunda terça-feira do mês e na quarta terça-feira do mês. Tá bom? Obrigado. Bom dia, irmãos. Passando rapidamente para lembrar do chá do Eliseu, já vai ser na próxima semana. Então, temos uma semana para nos programarmos e comprarmos fraldas de tamanho M ou G. O Eliseu, ele é filhinho do Elson e da Lise. Então, vamos nos programar e estarmos juntos com eles, nos alegrando por mais essa flechinha. Bom dia do Senhor para todos. Os avisos acabaram. Irmão, vamos só ter uns minutinhos só e vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, o estudo agora da manhã, tá bom?
Nossa escola dominical. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar o nosso estudo sobre o livro de Deuteronômio, o panorama do livro de Deuteronômio. Pronto, está funcionando. Nós paramos no último estudo na questão do levirato. Mencionei também a questão lá de Moisés, né? Na Terra Prometida. Para os que não estiveram, foi a questão de Moisés morre, não entra na Terra Prometida, mas depois, na transfiguração, ele aparece dentro da Terra Prometida, no monte, conversando especificamente com Jesus e Elias, e conversando da partida de Jesus dali daquele monte onde eles estavam até Jerusalém. Eu acabei não mencionando um aspecto de que Moisés não é onipresente, todo mundo sabe disso, mas você não leva em consideração isso. Então, Moisés não estava no céu. Ou Moisés estava ali no monte com Jesus, ou estava no céu. E o texto vai dizer que eles estavam ali e conversavam a respeito da partida para Jerusalém. Ok? Paramos aí. Nós vamos orar e a gente dá início, tá bom? Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos estudá-la e pedimos que o Senhor nos dê sempre, Pai, um coração atento, aberto, livra-nos, ó Pai, posto à luz pela Tua palavra. Dá-nos humildade, Senhor, dá-nos um coração disposto a mudar conforme a Tua palavra. Ensina-nos nesta manhã, mais uma vez, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre isso, Rafa suscitou uma outra questão. Rafa perguntou o seguinte: Elias foi para o céu vivo, Moisés morto. Ali estava como os dois. O Rafa, o filho do presbítero, me perguntou assim: Elias foi para o céu vivo, Moisés morreu. E como é que eles estavam ali? O texto vai dizer, no texto dos evangelhos, que é mais de um evangelho que cita, que eles viram homens, certo? Não era em corpo. Por que não em corpo? Porque Cristo é o primeiro ressurreto. Eu vou só dar esta, no bem popular, entre aspas, esta pulga atrás da orelha dos irmãos, que Elias não está no céu em corpo. Não pode. Porque a Bíblia fala que Jesus é o primeiro corpo glorificado. Se Jesus é o primeiro corpo glorificado, Elias entrou à presença do Pai com um corpo pecaminoso? Aí joga aí a... Aí agora já tem outro perguntando. Mas o ponto a questão é que Elias, que Jesus, a Bíblia fala, ele é a primícia, ele é o modelo de corpo sem pecado, glorificado. Jesus é o primeiro. Então eu tenho esta informação que ela é mais direta. A Bíblia não diz o que aconteceu com Elias, ela só fala que ele subiu num redemoinho. Mas de Cristo ela fala, ele ressurgiu em corpo e é o primeiro. Então o de Cristo é específico
e é detalhado sobre o corpo de Cristo. Inclusive, Paulo, 1 Coríntios 15, vai destrinchar sobre a diferença do corpo glorificado, o corpo espiritual. E aí ele vai fazer a diferença do corpo de Cristo ressurreto. O de Elias, o de Enoque, nós não temos nenhuma informação. Então, é difícil você tentar avançar, você não tem a informação. Mas o que eu tenho é que Jesus é o primeiro. Se Jesus é o primeiro, eles não podem ter antecedido a Jesus. É a informação que... aí eu vou andar no que Calvino anda, viu? Calvino dizia assim, onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós nos calamos. Então, você não tem como... não tem nem para onde especular. O que temos é essa informação. Jesus foi o primeiro, primogênito de entre os mortos, para exercer a primazia. Não tem como você fugir dessa informação. Vamos lá. E tem mais coisa ainda, mas senão a gente vai fugir de Deuteronômio. Sobre o levirato, ficou uma pergunta que o irmão Caleb levantou. Eu mencionei que iria trazer uma resposta mais concreta sobre o levirato. O levirato era só para solteiros. Eu me recordava que nos estudos que eu fiz era para solteiro, mas eu não lembrava a fonte. Eu falei, então eu não vou citar sem ter a fonte específica. Mas, além de ser solteiro, a ideia da lei era para o próximo que casou, que não era casado. Era o próximo da fila de irmãos. Então, normalmente era o mais velho casava, o outro casava, porque os casamentos eram os pais que faziam os casamentos dos filhos. E eles faziam na ordem normal de idade dos filhos. Você deve se lembrar de Raquel Lia e Raquel, né? Então, o próximo filho solteiro era já automático. O próximo filho, ele casaria com a viúva, certo? Então, de fato a lei para solteiro. Aí você vai perguntar, e aí eu falei, eu não me recordo de algum caso nas Escrituras em que a pessoa era casada. Mas tem o caso lá de Ruth e Boaz, e que parece que o parente mais próximo era casado. Eu fui, de fato, estudar o texto. O texto não diz que ele era casado. Há algo implícito que é possível, não é cravado que ele era casado. É possível que ele fosse casado. Por quê? Porque ele pensa em prejudicar a herança dele. Aí eu vi alguns comentários que falam como é que essa herança poderia ser prejudicada. E aí a forma principal que ela poderia ser prejudicada era se ele fosse já casado. Só que mesmo que naquele caso fosse de alguém casado, o livro de Ruth narra uma história não prescritiva. Vocês devem se lembrar, eu vou explicar o que é isso, tá bom? Com calma. Vocês devem se lembrar a questão do livro dos Juízes. Qual é a frase mais impactante do livro de Juízes? Alguém lembra? Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Aí eu vou pegar alguém que pegou a prática do povo de desprezar o fato de ter de ser solteiro e fazer também com casado, de acumular mulheres e dizer que é prescritivo. Não, eu não posso pegar isso como prescritivo. Mesmo que naquele caso tenha sido alguém já casado, aquilo ali está mostrando como era a prática e não como era a lei. A lei eu tenho na prescrição lá atrás. Então, vou dar exemplo. No livro de Deuteronômio, se não tivesse lá Deuteronômio 18, eu acho, deixa eu só conferir se é 18 ou 17, quando fala da lei a respeito dos reis de Israel, 17, a partir do versículo 14, se eu não tivesse esta lei aqui,
eu ia ter uma dificuldade de entender o que aconteceu com Salomão, que acumulou cavalos para si. Eu ia dizer, olha como Salomão foi rico, ele foi tão sábio e ele acumulou muitos cavalos, mas havia uma lei dizendo, os reis não podem acumular cavalos para si. Então, a lei é quem julga as narrativas. As narrativas nem sempre vão expressar a vontade de Deus para o homem. Elas podem expressar, mas textos prescritivos é quem rege os textos narrativos. Vou dar mais um exemplo. Você não pode pegar um provérbio e achar que é uma lei. Provérbio, o caminho que deve andar, pode completar. Ah, mas o meu filho cresceu e se desviou, então a promessa de Deus mentiu. Quem foi que te disse que isso é uma promessa? É um provérbio, não é uma promessa. Eu lembro de um professor do seminário que dizia assim, respeite o gênero narrativo, ou o gênero literário. Gênesis 1 é o quê? É narrativa, não é poesia. É narrativo. Ah, mas isso aí é poesia, é metáfora. Não, é narrativo. Provérbio é provérbio. E o que é provérbio? É a sabedoria de Deus aplicada no dia a dia do seu povo. Então, ensine um caminho à criança e, normalmente, ela vai aprender aquele caminho, não vai se desviar daquele caminho. Ele está dizendo que, em todas as vezes, a criança não vai se desviar. Não é uma promessa. Então, você tem que ter cuidado na hora de se aproximar de textos bíblicos, e aí você vai atribuir a Deus falta. E contradição, porque Ezequiel 18 vai dizer que um pai pode gerar um filho iníquo. E aí, como é que fica? Então, presbítero Almir. No Antigo Testamento, a gente vai ter casos do levirato e não vai aparecer claramente quem era o solteiro. O caso de Judá e Tamar. Sim. Você tem claramente. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem quando Cristo vai falar aquele caso, essa casou com o irmão, casou com o irmão, casou com o irmão, qual era a dúvida ali? De quem ela será a esposa. Mas não existe dúvida em relação ao marido se teria mais de uma. Ou seja, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, a narrativa sobre o levirato de forma clara, ela não aparece a possibilidade. Sim. Boa argumentação. Vou até adicionar aqui na apostila. O presbítero, quem não ouviu direito, o presbítero Almir mencionou lá no Novo Testamento, quando Cristo é questionado sobre aquela... ela casou-se com um, ficou viúva, depois casou-se com outro, ficou viúva, casou com outro... Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Mas a questão ali, Cristo vai falar, né, que não serão como os anjos, não se casam, não se dão em casamento, mas há um aspecto ali nas entrelinhas que eram os solteiros que iam casando com ela. Eram maridos solteiros, eram os irmãos solteiros. Então, há implícito no texto isso aí, é verdade. Já no livro de Juízes, se aquele caso for se referir a alguém casado, que não temos a convicção, não dá para você bater o martelo, dá para você suspeitar que sim, mas se sim, você está no período em que a lei era quebrada a todo instante. Há, inclusive, esse ciclo no livro de Juízes, né? Vamos agora para onde a gente parou, Histórias e Leis. A gente passou, só voltando, a gente falou da repetição dos 10 mandamentos, mostrando Moisés em Deuteronômio 5, repetindo Êxodo 20, e mostramos as diferenças. Sobre o local da adoração, nós mencionamos que esta questão do local usado como crítica sobre aqueles que dizem que Moisés não escreveu o livro, porque dizem, o local da adoração foi algo lá depois, já na monarquia, lá em Saul, Davi, que um local específico para a adoração foi estabelecido. Então, não foi Moisés que escreveu o Deuteronômio. Mas nós mencionamos que alguns argumentos, né, dentre eles, já era assim no próprio deserto, era Deus quem estabelecia o lugar da adoração. Então, não seria estranho para a própria narrativa, ao chegar em um lugar fixo, Deus escolheu o lugar, porque já era assim. Eles peregrinavam e em um lugar específico Deus parava a sua nuvem e era ali o lugar da adoração. Então, se eles iam agora para um lugar fixo,
era algo natural que isso também ocorresse, não com a nuvem específica, as portas da terra, o maná para, e todos esses aspectos eles vão parar, mas Deus iria escolher um local para adoração, era o que Moisés já prescrevia. Deveres de um rei, falamos também alguns aspectos aqui, já apontando. Aqui também há aí está o acúmulo de cavalos, há também aqui uma questão ligada a Saul, de pensar, é o povo que impede um rei. O texto fala que Deus dá um rei, a esse aspecto ligado a Saul. A questão ali também está ligada ao fato do povo, da motivação do povo pedir um rei e não aguardar o Deus que levantaria o seu rei. Então, o povo pede um rei porque eles queriam ser iguais às nações. E aí, mas já havia uma prescrição, vocês vão ter um rei. Aqui também há um aspecto, eu vou deixar para o final, mas já posso mencionar, um aspecto messiânico, já apontando para Israel, que não tinha rei, mas dizendo, vocês vão ter um rei. Da falsa religião, nós mencionamos alguns aspectos de problemas que havia nos povos da terra, certo? E aí nós paramos no Levirato. Depois do Levirato, nós chegamos agora em bênçãos e maldições, e se Deus quiser, hoje a gente termina. Já estamos bem no finalzinho do nosso estudo. Nos capítulos 27 e 28, se você quiser acompanhar, você vai ter aí uma série de bênçãos e maldições. E eu queria perguntar para a turma, para ver se vocês lembram, que lugar isso aqui ocupa dentro do livro? As bênçãos e maldições. O que é que elas estão fazendo aí? Moisés, estou escrevendo. Rapaz, deixa eu abençoar esse povo aqui agora e falar também de maldições, se eles... Foi assim? Certamente não, né? Mas que lugar as bênçãos e maldições ocupam na estrutura do livro? Dica. Qual é a estrutura do livro de Deuteronômio? Ele se assemelha ao quê? Um de cada vez, todo mundo querendo falar aí, né? Há uma lei, uma repetição da lei. Pode falar alto. Se errar, erra alto, assim, com convicção. Pode falar. Deus requer obediência. Ainda não. Vocês estão só... Desmembramento da lei. Também não. A estrutura do livro, se você sair daqui, do panorama do Deuteronômio, e não entender qual é a estrutura panorâmica dele, então o professor não conseguiu atingir o objetivo. Não, só mais uma chance agora, viu? É a estrutura de um pacto. Lembram disso? O livro tem uma estrutura de um pacto. Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Voltando. Do Tratado de Tita. Estão lembrando desse nome? Aí, ó. Pronto. A estrutura de Deuteronômio, ele é um livro que tem uma estrutura de um pacto. Se você não lembrar de nada do que você aprendeu aqui, misericórdia, você tem que lembrar disso aqui. Deuteronômio tem uma estrutura pactual. A estrutura de um Deus soberano, dono de tudo, que concede uma terra para um povo, que concede segurança, bens, faz uma aliança com eles, com os filhos, com a família deles. Ele requer obediência, então ele dá estipulações, leis, ele promete bênçãos, maldições se você quebrar aquele pacto, e aí você vai ter a estrutura. A apresentação do orador, um prólogo histórico mostrando quem é o Senhor que está fazendo esta aliança.
estipulações 4 ao 26. Aí, ó, do 4 ao 26, nas estipulações da aliança, você tem essa repetição da lei, esse destrinchar da lei, que nós destrinchamos os 10 mandamentos aí dentro. Uma afirmação relativa ao próprio documento, testemunhas, nós vamos ver mais à frente, e maldições e bênçãos. Onde é que as maldições e bênçãos, vou repetir agora, onde é que as maldições e bênçãos estão dentro do livro, dentro do aspecto pactual, do soberano que promete bênçãos se os seus servos cumprirem a aliança, o seu pacto, ou maldições para aqueles que descumprirem. Por que maldições? Porque vocês estão sendo agraciados com tantas coisas. Desprezo sobre quem é o Senhor da aliança, se você quebra os termos da aliança. Você pode usar essa palavrinha se você está anotando, viu? Os termos da aliança, certo? Então, voltemos aqui. As bênçãos e maldições estão aí dentro desta questão pactual. Daria um estudo só sobre isso, só sobre a contemporaneidade dessas bênçãos e maldições. Mas eu já adianto um aspecto de que não pensem que essas bênçãos e maldições simplesmente deixaram de existir porque eram do tempo da lei. Vocês lembram de alguma promessa de bênção no Novo Testamento? Eu tenho uma aqui em mente mais direta e clara, que é uma repetição de bênção lá da aliança. Deus repetindo a bênção. Olha, eu vou fazer isso com vocês. Vou dar uma dica. Está dentro dos 10 mandamentos. Honrar pai. Onde é que está isso? Honrar pai e mãe, no Novo Testamento. Abra aí Efésios 6:1. Olha o que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E olha o que ele faz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É interessante porque eu não vou abrir esse parêntese, não vou falar sobre essa promessa, tá bom? Mas eu vou só adiantar que é interessante o fato de, no Antigo Testamento, a promessa ser ligada à terra da promessa, a Israel. Mas aqui ele está falando para Israel? Que carta é essa aí? Aos Efésios. Ele não está falando da terra de Israel. A terra de Israel era uma amostra visível de promessas mais amplas, eu vou usar o termo. Tanto mais amplas, por exemplo, quando Pedro fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Pedro não está falando para Israel. Então ele amplia para os gentios. Ela aqui é mais ampla, falando de vida sobre a terra. E também há aspectos em algumas promessas de amplitude apontando para a eternidade. Abraão aguardava a terra a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Então você tem esses aspectos nas promessas que nós não vamos detalhar, mas só mostrando que não é simplesmente assim: as bênçãos e maldições acabaram. Vou dar mais um exemplo. 1 Coríntios 11 fala sobre maldições de participar indignamente da mesa do Senhor, de morrer. Você tem isso na Antiga Aliança, de alguém participar da Páscoa equivocadamente? Tem. Então você continua tendo alguns aspectos de bênçãos e maldições dentro da aliança, sim. Mas nós não vamos detalhar e tentar estudar isso aqui agora, tá bom? Próximo aspecto: Josué como sucessor. Aí, já caminhando para o fim do livro, você vai ter a sucessão de Josué.
Vale a pena abrir Josué 31, ou Deuteronômio 31. Olha o que diz. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Deus falando para Israel: Vocês vão atravessar o Jordão, mas Josué vai ser o teu sucessor. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Olha esta frase que interessante. Sede fortes, vamos ler juntos os 6? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis. Não vos deixará, nem vos... Aí olha o 7 de novo. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Aí você vai lá em Josué, no livro de Josué, passou algumas páginas. Ele repete. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Veja, Deus falou por meio de Moisés vivo, e depois Deus repete a Josué, já com Moisés morto. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Aí na parte final, versículo 9, de novo, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Além do aspecto da confirmação dessa sucessão, nós temos aí diretamente uma promessa ligada à pessoa de Cristo. Mais à frente também, quando falarmos de Cristo, nós vamos mencionar isso. Por quê? Porque a expectativa do povo diante da liderança de Moisés era muito grande. Então, eles jamais imaginariam que Moisés não entraria na Terra Prometida. E Moisés, mesmo não entrando, mesmo tendo morrido às portas ali junto com o povo, o que aconteceu depois da morte de Moisés foi que ele foi talvez mais honrado depois da morte do que vivo. Porque vivo, rebeliões contra ele. Depois que ele morreu, aí eu vou andar um bocado nas Escrituras e chego em Jesus, o pessoal fala assim: você está multiplicando pães aí? Moisés nos deu pão do céu. Enquanto estava lá era pão vil, pão desprezível, rebelião. Mas depois de morto, era pão do céu. Então, a figura de Moisés era importantíssima ali, teologicamente. Por quê? Porque o povo tinha a expectativa de um Messias. Pare para pensar o que é que o povo pensou na escravidão, quando Moisés aparece para libertar o povo. A Bíblia diz que Moisés, quando mata aquele egípcio, não sei se você lembra disso, diz que Moisés já achava que ia ser o libertador, com 40 anos. Eu vou libertar esse povo. E ele queria que Israel entendesse que ele era o libertador. E aí Deus enxota ele por meio de Faraó e ele foge para o deserto. 40 anos depois de velho,
agora que você não tem mais força, agora você vai lá. Aí ele, não, eu não, agora... Se Deus o chamasse com 40 anos, ele ia cheio da força do seu braço. E talvez até a própria nação enxergaria, olha, o filho de Faraó está ali, ó, guerreiro. Resultado foi que Moisés não entra. A expectativa de Moisés, qualquer vestígio de expectativa de que Moisés era o Messias, vai embora ali. E qual é a expectativa que começa a surgir quando um grande líder cai? Ah, nós achávamos que seria esse que libertaria Israel. Quem é que fala isso, vocês lembram? Os discípulos de Emaús, quando Jesus morre, lembram? Nós achávamos que era esse que libertaria Israel. Morreu. Cada personagem das Escrituras que Deus levantava, gerava e aumentava a expectativa de redenção, de ser este o Messias ou de estar perto da redenção. E aí Moisés morre. Aí vem outro sucessor. Deus levantará outro sucessor. E a promessa não era Josué. A promessa era sobre Jesus Cristo. Josué vai ser mais um tipo, mas vai morrer também. Essas promessas, irmãos, elas falam a respeito, o autor aos Hebreus fala, elas falam a respeito de nós, que somos privilegiados em ter a concretização que eles tanto aguardavam, que Moisés também aguardava. Então, Josué é levantado, e é levantado também, lembre-se disso, é levantado como alguém inspirado. Por que isso? Porque nós mencionamos lá no início dos nossos estudos do Pentateuco a respeito da autoria de Moisés, o fato de Moisés, por exemplo, ter narrado a própria morte. Guarde isso. Eu vou antecipar. Tem um bocado de coisinha, né? A morte de Moisés. Eu já ligo aqui. Moisés narra a própria morte. E para alguns isso é um problema. Mas pense o seguinte: alguém que narrou fatos que aconteceram antes de existir um ser humano, qual a dificuldade de narrar um fato que vem logo após ele? A revelação da parte de Deus nos deixa isso claro. Não há nenhum problema. Deus pode ter revelado: olha, você vai subir até o monte, você vai morrer no monte, e o texto mostra isso, e você vai ser enterrado neste monte. Você não vai entrar na terra, você vai vislumbrar a terra. Pode registrar isso aí. Deus pode ter revelado assim para ele. Mas não há problema na relação de inspiração no fato de Josué ter escrito a parte final também. É uma outra possibilidade tranquila. Por quê? Porque você vai ver expressões assim: registra estas palavras no livro da lei. Então, Deus ordenando a outro autor para fazer um registro, é possível, sem nenhum problema, de Josué ter feito esta narrativa, certo? Mas, voltando lá para o nosso ponto, Josué, esse é o ponto sobre a sucessão de Josué. Outro aspecto aí é a leitura pública da lei. E isso também é importante. Por quê? Porque há uma prescrição no capítulo 31, de 9 a 13, nós não vamos ler, de que Josué leia a lei diante do povo. Aliás, não só Josué. Os líderes leiam a lei periodicamente perante o povo. Esse aspecto de leitura da lei implica tanto na leitura do livro de Deuteronômio, como o documento pactual que resume a lei, certo? Como o documento pactual, como outros trechos da lei, de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, que também eram lidos publicamente. Qual a importância disso percorrendo até hoje? É a importância que nós temos e trazemos até hoje no culto de ler a lei para o povo, ensinar a lei para o povo, expor as Escrituras.
Isso é uma ordem do próprio Deus. Mais uma vez, não vamos entrar em detalhes, mas por que é que na igreja presbiteriana tem leitura de uma convocação de adoração, um cântico de um hino, uma oração, leitura de confissão, depois você tem a exposição das Escrituras, você tem itens, uma liturgia. De onde é que vem? Vem das próprias Escrituras, que nos mostram um Deus que prescreve o modo como deve ser adorado. E aqui é um dos aspectos. Um dos aspectos é: leiam, líderes, leiam a lei, expliquem, exponham as Escrituras para a sua igreja. E aí você vai em uma igreja que, infelizmente, isso já aconteceu comigo. Entrei em uma igreja, aniversário da igreja, e começou música, oração, e música. E aí, no final, o pastor disse mais ou menos assim, parafraseando: irmãos, hoje nosso tempo está avançado, nós não vamos ter pregação, mas amanhã vai ter, tá bom? Que Deus abençoe e tal. Aí eu fiquei assim: como isso? Como um culto sem leitura pública? Que fosse a leitura, ler a lei. Mas só isso não. Não é só a leitura da lei, é a leitura e exposição das Escrituras. Você vai ver isso mais claramente lá na frente com Esdras, que ele pega a lei, põe um púlpito. Púlpito não é invenção presbiteriana. Esdras faz um móvel específico para colocar a lei e gastar tempo ensinando a lei para o povo, refletindo isso aí, esse mandamento em Deuteronômio 31, de 9 a 13. Há aqui também um aspecto muito importante. Versículo 12, vou ler, 31, 12. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro. As crianças também precisam ouvir a exposição da lei. Então, é ordem do próprio Deus para o seu povo. O Cântico de Moisés é panorâmico. Para quem está nos visitando, é uma visão panorâmica. A gente vai passando dentro do livro até chegar ao fim do livro, para você ter uma visão ampla do livro. O Cântico de Moisés não era uma música vazia para o povo cantar. Vamos cantar aquele corinho. Ah, que legal, eu gosto daquele corinho, aquela melodia é bonita. Muito bom. Salmo 33, 3. Tangei com arte e júbilo. A arte faz parte. A palavra para arte ali tem a ideia de dedilhar com maestria. Então, você fazer cantar bonito, faça isso mesmo, dê o seu melhor, ensaie, ok. Mas esse cântico específico, ele fala ele está trazendo um documento pactual que o povo, ao cantar, estava declarando: eu creio no que eu estou cantando, eu estou professando para o Senhor. Vou dar um exemplo, talvez, que você entenda. Você está lá diante de um documento que você vai assinar e, ao invés de você só ler o documento e dizer: eu conheço isso aqui, eu estou de acordo com esses termos do documento, vou vender a minha casa para fulano, então eu acordo isso aqui, vou assinar. Ao invés de ser uma assinatura, o povo cantava. O cântico era uma assinatura, dizendo: olha, eu entendo e aceito os plenos termos desta aliança. Como é que você canta cânticos no culto ao Senhor? Pare e pense nisso. Porque quando cantamos no culto, pode olhar o que é que tem na letra dos cânticos. São declarações diante do nosso Deus, seja de confissão, seja de adoração, seja de dedicação nossa ao Senhor. É muito sério o cântico diante do Senhor. Ainda nesse cântico tem vários aspectos. Ele fala sobre a questão de idolatria, que eu vou mencionar na parte final. Pronto, eu menciono já. Por fim, você vai ter a bênção de Moisés. O que é que tem nessa bênção de Moisés de aspecto importante? Tudo. Mas de aspecto que eu quero pincelar é a questão da ausência do nome de Simeão.
Então, alguns também pegam e falam, tá vendo aqui, isso aqui não foi escrito por Moisés, porque a tribo de Simeão ela foi engolida pela tribo de Judá lá na frente. Então, isso aqui foi escrito lá na frente. Não. Como é que a gente tem isso? Você tem uma promessa lá atrás, dada a Jacó, na bênção de Jacó, desse englobar de Simeão, desse espalhar de Simeão. Já é bem anterior. Então, não foi uma coisa nem posterior a Moisés, nem foi uma coisa ligada diretamente a Moisés. O que acontece ali em Moisés é um cumprimento, é o cumprimento da profecia lá de Jacó, quando ele dá a bênção aos seus filhos. Então, você vai ter esta bênção já ausentando Simeão. Como se Simeão não fosse abençoado? Não. Por que eu digo que Simeão foi abençoado ali? Porque há uma bênção específica para todos os filhos de Israel, também dentro da bênção de Moisés. E mais, em Apocalipse, quando o texto vai trazer a lista das tribos que serão abençoadas com a salvação, Simeão, de novo, é trazida e mostrada. Olha, Simeão é abençoado também com a salvação. Então, não é essa a questão. Ok? Então, teologia, já caminhando para o fim. Alguns aspectos teológicos de destaque breve, porque durante a exposição do livro nós já mencionamos vários aspectos. Monoteísmo, aí eu volto para a questão do cântico. Por quê? Porque há uma crítica que diz... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe a diferença de monoteísmo para monoteísmo exclusivista? Alguém já ouviu a diferença? O monoteísmo exclusivo, o monoteísmo normal, você crê e adora o seu Deus, você só tem um Deus, mas você pode cogitar a existência de outros deuses. O exclusivista só existe um Deus, o restante é falso. A gente até chama de Deus com D minúsculo, mas no fundo são falsos deuses. Não existem outros deuses. Então, você vai ver algo interessante, que no cântico de Moisés ali, você vai ter uma expressão de monoteísmo exclusivista já. Eu falo já porque alguns chegam a cogitar que o monoteísmo exclusivista de Israel se deu pós-monarquia, e talvez até bem depois do exílio. Mas você vai ter aqui, nesse documento pactual, já a expressão. E, se você quiser anotar, está em Deuteronômio 4, 35 e Deuteronômio 32, 9. Há expressões... Não é o 32,9, não, eu anotei errado. Depois eu posso procurar e passar para os irmãos. Mas o 4,35, esse eu conferi em casa. Ele fala que o Senhor é o único Deus. Que o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, é Deus, nenhum outro há senão Ele. A tradução está bem, eu vou usar o termo, bem literal mesmo. A ideia não há outro além dele, senão ele. Só existe ele como Deus. Certo? Então, nós temos a questão do monoteísmo exclusivista já o povo no deserto, já mostrando que esta é a autorrevelação do nosso Deus. A questão da aliança eu não vou destrinchar, mas há aqui o conjunto de ensino sobre a aliança. Esse livro ele faz esse início, meio e fim em relação à aliança, bem detalhista em relação à aliança. Há também o conceito de revelação, que é importante. É nesse livro, por exemplo, que você tem a expressão
que é dada em Apocalipse sobre acrescentar ou tirar algo da revelação. E isso aqui já bate muito de frente ao catolicismo. Como? Porque o catolicismo pensa que a igreja, a tradição foi quem fez, ou quem deu a Bíblia para o povo, e não foi. A revelação é algo dado por Deus. O que a tradição fez foi reconhecer a origem. Eu já dei esse exemplo aqui. O que um ourives faz não é dar ou criar ouro. Ele faz reconhecer se é ouro ou se é algum outro metal ou pedra. Da mesma forma, a igreja, o que a tradição fez foi um trabalho de um ourives. Isso aqui foi a origem de Paulo. Foi sim. Como é que eu sei que foi a origem de Paulo? Foi porque o fulano, o pai da igreja específico, andou com Paulo e ele atestou isso. Porque Cicrano foi discípulo de João e ele atestou a origem joanina desta carta. Então, você tem o reconhecimento se foi ou não de origem apostólica, não simplesmente dizendo a igreja foi quem deu a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe autorização para ninguém acrescentar livro na Bíblia. Existem livros acrescentados na Bíblia Católica, e olha o que diz Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Em Deuteronômio é quando você tem essa primeira palavra tão direta dizendo: vocês não têm autorização para acrescentar ou tirar nada. É somente o que Deus revela na sua inspiração. O que não é inspirado não pode ser acrescentado. Então, não existe autorização para a igreja, para pastor, para ninguém acrescentar novas revelações às Escrituras. Ninguém tem essa autoridade. Certo? Para reforçar, quem está anotando, Deuteronômio 12:32 também tem, eu anotei aqui, tudo que eu vos ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Aí você vai ter o reflexo disso em Apocalipse 22, 18 e 19, quando fala também dos flagelos sendo acrescentados àquele que muda, ou que acrescenta ou tira algo da revelação. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Alguém pode dizer: mas isso aqui está especificando Apocalipse. Aqui você vai ter, na verdade, o desenvolvimento daquela palavra e o reforço daquela palavra, e por isso que se aplica às demais escrituras. Porque a questão aqui é: aquilo que Deus revela não pode ser, você não pode acrescentar. É Deus que está revelando, nem você pode retirar. E aí João recebe mais uma vez, e João faz uma alusão àquele texto de Deuteronômio, mostrando a aplicação direta do contexto de Apocalipse, mas, ao mesmo tempo, é um referendar desse princípio. Qual é o princípio? O que Deus revela, homem não tem autorização para fazer alterações. Vou dar um parêntese de outro texto que fala sobre isso, não falando sobre escritura, o texto, mas, por exemplo, quando Deus fala assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Isso está dentro desse princípio de Deus é aquele que tem a autoridade para instituir o que Ele quiser. O homem não tem autorização para mexer nessas questões. Então, isso é o que as Escrituras vão nos ensinar. Santidade é um livro que fala sobre santidade. Eu já mencionei também, vou só pincelar. Lembram do aspecto de higiene e santidade? Ponto. Então, se alguém não acompanhou, Deuteronômio 23, 12 a 14, você vai ver a relação sobre higiene e santidade. Então, diante de vários aspectos, é só um exemplo de santidade dentro do livro. Sobre fidelidade, isso é interessante, eu vou
só mencionar para os irmãos, o termo jurar ou juramento aparece 33 vezes durante o livro. Aparece 19 vezes em Gênesis, 6 em Êxodo, 4 em Levítico, 8 em Números e 33 vezes em Deuteronômio. O Senhor jurou, Deus prometeu. Isso já aponta para os aspectos do termo da aliança. Lembram da estrutura de um pacto, que é o livro, e a estrutura de um Deus que está dizendo: eu vou cumprir a minha parte do pacto. Deus prometendo para si. Isso já nos dá aquele aspecto: olha, irmãos, nós vamos para o céu não é porque somos bonzinhos, porque eu vou fazer boas obras para ir para o céu. Não. É porque Cristo foi o fiador do pacto com a sua própria vida, porque nós quebramos o pacto. E Jesus Cristo vai lá de maneira fiel e cumpre o juramento e os termos perfeitos da lei. Só mais um detalhe, é que dessas 33 vezes, 30 tem Deus como agente. Eu jurei, eu juro, eu jurei, eu jurei. Fidelidade do Senhor. Encerrando, destaques, personagens principais. Moisés é a personagem principal. Controvérsias, falei da morte de Moisés, já falei da entrada na Terra Prometida. E aí agora, na relevância, eu vou falar, só mencionar aspectos também que já mencionei sobre Cristo, que são... quando as Escrituras mostram que de Deus suscitando outro profeta, Josué, outro que seria porta-voz do Senhor, boca do Senhor no meio do povo, você vai perceber que ele está falando de Cristo. E aí nós vimos já na última aula sobre isso. A lei que fala da maldição daquele que for pendurado no madeiro, está aí dentro do livro, apontando para Cristo. O Redentor da viúva é Cristo, no Levirato. No Cântico de Moisés, fala daquele que é a alegria dos gentios. É Cristo. Romanos 15 vai falar sobre isso. Nós não vamos ler. Quem está anotando, Romanos 15, de 7 a 10. Vai falar desse texto, Cristo sendo a alegria dos gentios. Outro aspecto relevante, relevância aqui é a ideia de, para hoje, o que é que nós puxamos de mais aspectos? Enquanto o povo em Deuteronômio estava sendo preparado na expectativa daquela terra, aquela expectativa da terra nós já vimos, assim, aquele que foi prometido primeiro, que foi Abraão, a expectativa deveria gerar uma expectativa da Nova Jerusalém. E os dois últimos pontos, confiança nas promessas. Irmãos, nós temos um Deus que tem poder para cumprir aquilo que promete. E não só poder para cumprir, mas ele tem fidelidade, querer. Então nós podemos, de fato, olhar para as promessas do Senhor e nos apegar dizendo: Deus cumpre a sua palavra. Nós temos viva esperança. Nós não estamos diante de um Deus que lança palavras ao vento, mas um Deus que é pessoal, que entra em aliança. Olha, o livro é um pacto. Ele entra em aliança com o seu povo, ele faz promessas a esse povo e ele cumpre essas promessas a esse povo. Então você pode orar, você pode aguardar. Quantas vezes você ora e você fala assim: eu sei, olha, isso aqui é palavra de Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus que restaura a alegria. O Senhor é um Deus que sustenta o seu povo. Ore, continue crendo nas promessas desse Deus. Confie, esse é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Obediência da igreja. Esse é um livro que fala muito sobre obediência, que lembra ao povo sobre o dever de obedecer. É um texto posterior, obedecer é melhor que o sacrificar, mas ele nos lembra esse aspecto de que
há um povo que recebe tantas dádivas, estou dentro do aspecto de aliança, que recebe dádivas diante de um Senhor tão soberano, tão bondoso, gracioso, o que é que nos resta? Nos resta cumprir os termos da lei. Não para recebermos a promessa de terra, a esperança da Nova Jerusalém, mas é porque temos a garantia, nós respondemos a esse Senhor com obediência, com gratidão, constrangidos com tanto bem que o Senhor nos dá na pessoa de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Alguma colocação? Sim, sim. Sim, sim. Era para o povo. Era essa declaração, a irmã Tessia falando, né, dessa declaração cantada. Ajudava a memorização do povo. Ajudava a memorização e eles estavam relembrando ao seu coração aquilo que eles prometeram lá atrás. Então, constantemente trazendo à memória as promessas que fazemos diante do Senhor ou os louvores que cantamos ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez porque o Senhor nos ensina. E apesar de tanto conteúdo, tantas coisas que o Senhor nos dá, nós sabemos que somos frágeis e erramos e pecamos e somos indignos e não merecemos nada diante do Senhor. A tua palavra nos diz, ó Deus, que nossas melhores justiças diante do Senhor são como o trapo da imundícia. Nós somos falhos e dependemos completamente da tua justiça, expressa em Jesus Cristo naquela cruz, na sua vida perfeita. E nós pedimos que o Senhor nos dê um coração que vislumbre a obra de Cristo e que, por misericórdia, constrangidos por tamanho amor, que respondamos com boas obras, com vida aos pés do Senhor, vida de santidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nisso, porque dependemos do Senhor. Pedimos assim, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê mais amor à tua palavra, apreço. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.